Amém? Todos encontraram? João capítulo 6, verso 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque o grande vento assoprava, e tendo navegado alguns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximou-se do barco, e temeram. Porém ele disse, Jesus, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Amém? Senhor amado, Pai querido, é a Tua palavra. Nós cremos, como Teu servo falou nessa manhã. Tu és o único capaz, Senhor, de trabalhar em nossos corações, transformar a nossa mente, mudar o nosso estado, Senhor, em que muitos de nós estamos hoje, para um estado bem melhor daquilo que Tu tem como promessa de uma vida abundante na Tua presença. Nós estamos aqui nessa manhã porque queremos ouvir a Tua voz, fala ao nosso coração, fala à nossa mente, nos conceda discernimento, entendimento sobre todas as coisas. Nós sabemos que Tu és o único, Senhor, que pode fazer isso. Não é a eloquência do homem, não é o conhecimento do homem, mas somente o Teu Espírito que nos traz a consciência, ao arrependimento de tudo aquilo que nós temos feito e que tem Te desagradado. Nós queremos nessa manhã apenas ouvir a Tua voz, refletir sobre ela e que Teu Espírito Santo nos leve até o destino ao qual Tu escolheu para cada um de nós, Senhor. É o que mais nós desejamos nessa manhã. Nós cremos que Tu estás em nosso meio, porque Tu és um Deus presente sempre com cada um dos Teus filhos. Então nos ajuda, Senhor, nessa manhã a compreender a Tua palavra através do Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Tu és o único, Senhor. Tu és único e sempre será. Em nome de Jesus, amém. Amém? João capítulo 6, verso 16. Jesus, ele trata com seus discípulos sobre uma travessia do mar da Galileia, Monte de Genezaré. Jesus, ele fala em Mateus 14, ele diz assim que ele ordenou, em Marcos 6 ele fala que ele ordenou para que eles entrassem e fossem até o outro lado. E Jesus, quando ele está tratando com seus discípulos aqui, ele quer gerar uma consciência nos seus filhos que ele é um Deus presente. Ele quer gerar no coração de cada um dos seus filhos e quer gerar nos nossos corações hoje que ele sempre vai estar presente com cada um de nós. E outros evangelistas falam que quando ele ordenou para que eles atravessassem o rio, ele subiu para o monte para orar, se afastou dele. E aqui nesse texto ele diz assim que ele estava ausente no momento em que eles foram para o outro lado. Já diz que alguns evangelistas falam que ele estava na metade do caminho, ou mais da metade, e soprou um vento sobre eles e a tempestade veio. E eles ficaram atemorizados com aquilo. E o texto diz que Jesus se aproximou deles andando sobre a água. E outros evangelistas escrevem que quando Pedro, para ter essa certeza, pediu a ele que ele também andasse sobre as águas. E Jesus ordenou e Pedro andou também sobre as águas. Jesus está querendo, nesse texto, enfatizar para cada um de nós que a Bíblia no seu todo, ela revela a sua essência. Não é um texto isolado, não é um versículo isolado que nós vamos entender a essência de Deus. A essência de Deus, ela é num todo, na sua palavra, na Bíblia, a qual nós lemos, ela se revela todos os dias na nossa vida. Então, quando Jesus está tratando aqui, quando ele fala em Marcos, capítulo 6, no verso 51, ele diz assim que muitos estavam atemorizados, eles estavam com medos, porque eles não entenderam a multiplicação dos pães. Antes desse texto existe um contexto para que Jesus pudesse ordenar até que eles fossem ao outro lado. Existia um contexto do que Marcos relata, e somente Marcos fala disso,
que eles não entenderam a multiplicação dos pães. Marcos está enfatizando muito bem para que os discípulos e nós hoje entendamos que Jesus sempre, de tudo que Ele faz na minha e na tua vida, Ele tem um propósito. Tudo que está acontecendo na minha e na tua vida, Ele tem um propósito a se cumprir. Amém? Em qualquer momento da nossa vida, tudo que estamos passando, existe um propósito. E o propósito maior de tudo isso é Ele ser glorificado. Amém? Esse é o maior propósito de Jesus na nossa vida hoje. É como o pastor Cristiano falou, o irmão Albertinho estavam louvando, não é sobre nós, é sobre Ele. Todas as coisas é sobre Ele, não sobre nós. E se nós lermos esse mesmo capítulo de João, no verso 12, no contexto disso, diz assim que os discípulos, depois da multiplicação dos pães, eles ficaram saciados. Você lê um pouco antes, no versículo 10 em diante, ou até do versículo 1 em diante desse capítulo 6, vocês vão ver que no momento em que Jesus faz esse milagre, Ele faz a representação daquilo que nós vamos viver hoje, da sua ceia. Vocês lembram que falam que só tinha um garotinho com 5 pães, não era? Com 5 peixinhos e uns pedacinhos de pães. E Jesus mandou todos assentar e repartiu isso com todo mundo, porque isso é o significado da ceia. Ele diz que todas as vezes que vocês fazerem isso, vocês têm que fazer em memória de mim. Então é sobre Ele, não sobre nós. Então quando Ele senta, Ele dá o significado desse momento que nós vamos viver hoje, da ceia. Repartir o que temos com todos. E é isso que Jesus está fazendo com esses discípulos. Jesus está ensinando para os discípulos que eles precisavam entender o milagre da multiplicação dos pães. O milagre da multiplicação dos pães era o momento mais significativo para que eles pudessem atravessar aquele mar. Por quê? Porque no versículo 12 diz assim que eles estavam saciados. Amém? Eles comeram tantos, eles se alimentaram tanto daquilo que Deus repartiu com eles, e eles estavam saciados. Mas o texto não acaba aí, o texto diz ainda que sobrou. Sobrou ou não sobrou pão? Sobrou, porque no momento em que Ele manda recolher os pães, já sobrou 12 cestos. E o interessante é que sobrou 12 cestos, se existe um significado, eu não sei, desses 12, mas existe 12 discípulos. E esses 12 homens atravessariam esse mar com ordenança de Jesus. Jesus ordenou para eles, Jesus pediu para eles, Jesus falou a eles para que eles atravessassem até Cafarnaum. Esse texto diz bem claro isso. Mas existia um propósito maior. O texto diz que quando eles estavam no meio do mar, se levantou um vento. E quando esse vento se levantou, Jesus nos traz a memória que nós devemos entender a multiplicação dos pães. Quando eles estavam no meio do mar, se levantou um vento, e o temor veio ao coração deles. A luta, a dificuldade no meio da tempestade. E a confusão vem no coração deles, como vem no nosso hoje. Hoje muitos de nós estamos pensando, como nesse texto, pela manhã milagres, não é verdade? Pela manhã, à tarde, milagres, multiplicação dos pães, sendo saciado pela presença de Deus, pelo alimento que Ele nos concede. Mas à noite, lutas, tribulações, tempestade, eu fiquei confuso, não é? Como assim? Jesus me chamou, não foi para viver esse evangelho que está sendo pregado hoje. Um evangelho que não é sobre Deus, é sobre eu. Não é sobre Deus, é sobre você. Daquele Jesus que é pregado nesse evangelho, que tem que suprir a minha e a tua necessidade em todo momento. De manhã, à tarde, à noite. É um Jesus que ele tem que, sempre como eu falo, tem que estar com um boné atrás na cabeça, atrás de um balcão, sempre para servir a mim e a você. Esse é um evangelho que não existe. O evangelho a qual existe é esse que Jesus prega. É um evangelho que pela manhã você tem bênção, e à tarde, à noite você vai ter lutas e tribulação. Mas você tem que entender que o que ele fez na multiplicação dos pães é muito além desse texto, é muito além do que nós entendemos. O texto diz assim que eles estavam saciados.
Jesus nunca vai te enviar a algum lugar. Jesus nunca vai te mandar a algum lugar antes de te deixar alimentado. Amém? Se eu e vocês estamos passando por luta que estamos passando hoje, por tudo que temos vivido hoje, é porque Ele já nos saciou. Amém? Ele já nos saciou. Ele já supriu a minha fome e a tua. Nós precisamos só relembrar de tudo aquilo que Ele já tem falado ao meu e ao teu coração. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo e eu te chamei como meu filho, e você também é um vencedor. Amém? Ele diz que nós somos templo do Espírito, e como templo do Espírito, a Bíblia diz assim, que nada prevalece contra a igreja de Cristo, nada prevalece contra mim e você. Quando nós entendemos que a essência maior da multiplicação dos pães, a consciência que Jesus quer criar em mim e você, é aquilo que Ele já plantou no meu e no teu coração. A Bíblia diz que Ele já nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia na nossa falha, nas nossas virtudes, no mais alto, no momento mais alto da nossa vida. Servindo a Ele já nos conhecia. E Ele nos conhece. Mas Ele nos conhece como nós estamos hoje. Ele já sabia que iríamos passar por isso. E é por isso que Ele diz assim, vocês já foram saciados. E dentro de vocês, eu derramei da minha maior essência, o meu amor. Dentro de vocês existe aquilo que é de mais precioso para mim. A minha pessoa, do Espírito Santo. Amém? E o texto diz que quando ele se aproxima deles, andando sobre o mar, muitos outros se assustaram com a presença de Jesus. Por quê? Porque o texto diz que já era escuro, que já era noite, que já era trevas. Eu quero dizer para você nessa manhã, que no momento mais difícil da tua vida, você pode estar vivendo na maior treva da tua vida hoje, mas Jesus vai aparecer. Amém? Eu quero dizer para você que não interessa a escuridão, porque a luz da aurora vai resplandecer sobre a tua vida. Eu quero que você entenda que Ele é o único que pode nos tirar da escuridão. Ele é o único, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Pelo momento mais difícil que eu e você estamos passando na nossa vida, nós temos que entender que Ele já nos saciou. E se ainda não é suficiente, você vai ler depois desse texto um contexto que ele diz também: eu sou o pão da vida. Amém? Se você está nas trevas, se você está atemorizado, se você está no meio da tempestade, se você olha para um lado e para outro e não vê situação, se para você entender tudo isso, Ele enviou esses homens para um habitat natural deles. Ele colocou esses homens onde eles mais conheciam a área, que eles eram pescadores. Ele sabia do que ele estava fazendo, porque ele queria mostrar para esses homens que mesmo no lugar que você se sente mais confortável, você vai passar trevas. No momento em que você mais conhece, numa área que você mais domina, você vai ter trevas. Você vai passar por lutas. Trazei na memória as coisas que me trazem esperança. Ele diz assim, vocês vão ter luta, eu estou falando para vocês. No mundo vocês vão ter aflição. Não interessa a área que você domina, a área que você não domina. Você vai estar no momento atemorizado, se sentindo nas trevas. Mas eu quero que você saiba que eu sou o caminho. Que eu sou a verdade, que eu sou a luz. É isso que Ele está falando para nós nessa manhã. Eu quero que vocês entendam que antes de eu enviar vocês, aonde vocês estão vivendo, o que vocês estão passando hoje, quando eu chamei vocês, eu já sabia que vocês iriam passar por isso. Eu sou o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Porque há um engano muito grande lá de Mateus 28, quando nós entendemos esse texto, tem um contexto. O texto diz assim que Ele vai estar conosco até a consumação do século. Ele vai estar conosco, não vai? Mas Ele diz assim, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem o depósito, se vocês guardarem esse alimento que eu já dei para vocês, aquilo que eu já saciei, aquilo que eu já derramei no coração de vocês, se vocês guardarem, eu vou estar com vocês. Eu não vou abandonar vocês. Mas nós temos uma ideia errada. Nós temos uma ideia que se nós continuarmos nos caminhos errados, longe de Jesus, Ele vai estar conosco.
Porque Ele nunca abandona o seu filho. Porque Ele nunca deixa o seu filho, não é isso? Esse evangelho não existe. Existe o evangelho a qual Ele vai estar sempre presente, mas Ele vai sempre deixar eu e você passarmos algumas lutas e dificuldades. Para quê? Para amadurecimento da minha e da tua vida. Amém? E o momento em que você se sentir mais sozinho, sem ninguém, você vai ter que trazer à memória aquilo que te traz esperança. A palavra de Deus diz assim, Paulo escrevendo a sua última carta a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, Timóteo, no momento em que mais eu precisei de todos ao meu redor, dos meus amigos, dos meus cooperadores, de todos eles, no momento em que eu poderia me justificar diante desses homens que se dizem sábios, todos me abandonaram. Diz assim que todos abandonaram ele. Um cara que viveu em função do reino. Um cara que entregou tudo em prol do reino. Um cara que pregou em toda a Ásia. Um cara que fazia, curava e levantava mortos. No momento de luta, no momento do final da sua vida, ele estava só. Mas Paulo se enche no final e diz assim, Timóteo, mas que isso não te seja imputado. Que isso não te seja cobrado, que isso não seja pesado ao teu coração, à tua consciência. Porque eu sei, porque eu senti, porque eu entendi que Ele me saciou. Paulo entendeu isso e disse assim, olha, todos me abandonaram, mas o Senhor estava comigo nesse momento. Ele me assistiu, Ele me livrou da boca do leão. E Ele me guardou. E Ele me deu a vida eterna. Esse evangelho que você vai ter sua vitória, esse evangelho que quando você está passando por luta é porque você pecou, esse evangelho que quando você perde tudo e é porque você falhou, é porque Deus não é bom, esse evangelho não existe. Existe um evangelho daquele que vai ensinar seus filhos que no maior momento de luta e de trevas, ele vai vir quando você guardar aquilo que te traz esperança, que é a sua palavra. Ele diz para mim e para você que você tem que entender que você já foi saciado. Mesmo aquele que já está um tempo caminhando com ele, e aquele que é novo também. E quando Paulo fala para Timóteo, ele diz, Timóteo, eu te peço uma coisa, não deixe a tua juventude te atrapalhar no ministério que Deus te deu. Alexandre Latoeiro me fez muito mal, e eu poderia ter a mesma coisa por ele. O que está acontecendo com muitos de nós hoje é que nós estamos vivendo em função do próximo de uma maneira errada. Nós estamos vivendo em função do próximo, querendo refletir aquilo que ele faz de errado para julgar. Nós queremos viver em função do próximo, olhando para ele, vendo ele errar e querendo nos justificarmos diante de Deus que o que nós estamos falando é porque ele está fazendo. Muitos de nós estamos fazendo isso. Nós estamos abandonando uns aos outros porque nós estamos usando justificativas diante de Deus porque as pessoas estão fazendo coisas erradas. Nós estamos abandonando nossos irmãos e deixando eles como Paulo foi deixado, porque diante daquela situação, se você ler o contexto daquilo que Paulo está falando para Timóteo, era porque Paulo, antigamente ele era perseguidor da igreja, depois ele foi transformado, as consequências vieram sobre ele, e o povo não acreditava que ele tinha se transformado, mas Jesus sabia que ele tinha sido transformado. Jesus sabia a essência que ele tinha colocado dentro daquele homem, assim como ele sabe o que ele colocou dentro de mim e de você. Amém? Ele sabe o que há de mais puro e de mais ruim dentro de mim e de você. E se eu e você ainda estamos aqui, ele está trazendo a memória nossa nessa manhã, que a causa de nós estarmos aqui é a sua misericórdia. Se ainda não fomos consumidos, é porque há esperança, porque há transformação, porque a luz vai resplandecer sobre as trevas e que Ele vai brilhar sobre cada um de nós. E o seu nome será glorificado.
Eu quero que você entenda que Ele te chamou sim para sofrer. A Bíblia diz assim, que aquele que vem após a mim, tome a sua cruz e me siga. Fácil não é, eu não tenho casa, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, mas eu tenho a certeza de uma coisa, de um propósito, a qual Deus me chamou. Foi morrer por vocês. É isso que Jesus está falando no Evangelho verdadeiro, naquilo que Ele traz, que diz que a simplicidade do Evangelho salva isso. Jesus, eu tenho a certeza de tudo que eu estou vivendo, de tudo que eu estou passando. Eu vou estar com vocês. E Ele diz assim, olha, se você analisar, Jesus, no momento também de tanta angústia, Ele foi abandonado. Ele olha para um dos seus discípulos, aquele que andou com Ele, o negou 3 vezes, Pedro, não foi? Ele olha para outro discípulo, Judas, e Judas o traiu. Mas Jesus diz, naquele momento em que Ele está ensinando Paulo, na igreja de Corinto, a dizer assim, essa aqui é a verdadeira ceia. Essa é a representação daquilo que eu tenho de mais puro, daquilo que o meu Pai me deu, Paulo. Eu quero que você ensine isso à igreja. E Paulo diz assim, aquilo que eu recebi do Senhor, eu vou ensinar para vocês. Porque na noite em que Jesus foi traído, Ele partiu o pão e deu. Para aquele que ia trair Ele. Para aquele que ia negar a Ele. Para aqueles outros 10 que estavam, além do que traiu e aquele que negou, tinha mais 10 daqueles que irão me abandonar. Eu dividi o pão com eles. Eu dei aquilo que mais eu tinha de precioso para eles. Eu quero que você ensine isso a eles, Paulo. Eu quero que você fale para a igreja que independente do que eles façam, do que eles vão fazer comigo, eu não posso mudar a essência do que está em mim. É isso que Ele está tratando comigo e com você nessa manhã. Nós não temos que viver em função do que o teu irmão ou do que você é. Você tem que viver em função daquilo que é a essência que está em mim e você, que é Ele. Amém? Porque hoje, a maioria das fofocas, a maioria das falações aí fora é isso. Porque ele fez isso, porque ela fez aquilo. E é por isso que eu estou falando, eu me justifico diante de Deus para falar mal do irmão, porque ele está fazendo alguma coisa de errado. Mas Jesus está dizendo assim, olha, você não pode mudar a essência que está em você. Independente do que façam, independente do que falam, você é a minha representação nessa terra. Você é aquilo que eu tenho de mais precioso. Dentro de você existe a minha presença. Então eu posso dizer para você nessa manhã, que a palavra também diz assim, olha, mas se eu e você erramos, como nós erramos, nós temos a consciência que falamos o que não devíamos, justificando pelo ato do irmão, ele também diz assim, olha, se você errou, se você pecou, você tem um justo e fiel advogado, que é Jesus Cristo. Amém? Eu quero que nessa manhã você traga a consciência que os teus maiores erros, Jesus está aqui para perdoar, como o meu também. As nossas maiores falhas, Jesus no meio da treva, da escuridão, Ele vai aparecer. E o texto diz que quando Ele entrou no barco com os seus discípulos, Ele lhe trouxe uma boa consciência. Leia o texto com calma depois. Ele diz assim que os discípulos receberam de boa mente. Ele está dizendo para ele nesse texto que quando a presença de Deus resplandece, a luz resplandece sobre as trevas, a nossa consciência fica boa. A nossa consciência muda. E eles dizem que de boa consciência, representando a presença de Deus, eles receberam. Eu quero dizer para você nessa manhã que pode ser a maior, a intensa treva que você está vivendo. Jesus tem um propósito quando Ele entrou na minha e na tua vida. Qual é? O texto, ele não termina ali. O texto diz assim que Jesus entrou no barco com um propósito. Qual foi? Levar ao seu destino. Eu quero que você entenda que a tempestade, a escuridão, as trevas, pode estar tomando a sua vida agora nesse momento. Mas eu quero que você tenha certeza que nessa manhã, Jesus entrou no barco. Aleluia. Eu quero que nessa manhã você tenha certeza que Ele está na tua e na minha vida para direcionar até o final que Ele nos chamou. Eu quero que você saiba que Ele entrou no barco porque Ele tem um destino a nos levar. Eu quero que você saiba que Ele entrou na minha e na tua vida, não foi para nos abandonar no meio da tempestade. Eu sei que em alguns momentos Ele vai pedir para você, você precisa retroceder, mas nesse momento eu estou dizendo para você que Ele vai te levar até o final.
que Ele vai te reerguer de novo, que Ele vai te colocar no lugar onde Ele te chamou para estar, porque Ele é o Deus que resplandece sobre as trevas. Amém? Todos me abandonaram, Timóteo. Todos começaram a falar de mim. Todos me julgaram como falso apóstolo. Todos me deixaram. Mas o Senhor não me abandonou. O Senhor esteve comigo. É assim que eu e você estamos vivendo aí fora muitas coisas hoje. Todos estão nos abandonando. Muitos nos abandonaram. Muitos nos deixaram. Por quê? Por causa dos nossos erros, das nossas falhas. Mas eu digo para você nessa manhã, na autoridade do Espírito Santo, Ele não te abandona. Ele não te deixa no meio da tempestade. Sabe por quê? Porque Ele tem um destino a qual Ele te chamou e te remiu com o seu sangue para que fosse cumprido nessa terra. Ele só quer uma coisa: que você queira isso. É isso que Ele está dizendo, que você ore segundo a minha vontade, que você deseje a minha presença, que você queira a restauração, que você queira o renovo, que você queira ser reerguido de novo. É isso que Ele quer. E quando nós desejarmos isso, do fundo do nosso coração, a Bíblia diz que Ele é o nosso sustento e a nossa fortaleza no momento da angústia. Amém? Eu sou a tua rocha. Eu não finquei teus pés sobre a areia. Eu te tirei do saco de lodo para fincar os teus pés numa rocha que ela nunca mais vai se estremecer, que é a minha presença. Uma rocha que ela é inabalável. Amém? Que independente do que você passou, do que você está passando, do que falam, deixo de falar de você, Ele diz para você nessa manhã: eu estou contigo. Eu vou te levar até o final. Eu vou te levar ao destino a qual eu ordenei quando você saiu do lado do rio. Ele falou para os discípulos: vão até a outra margem. Amém? O pastor Danilo, quando ele me chamou, ele disse assim: eu vou estar com vocês até o final. Sabe por quê, pastor Danilo? Porque Ele conhece aquilo que há de mais puro no nosso coração. Ele sabe o que há de mais tenebroso no meio do teu coração. Mas se nessa manhã Ele derramou essa graça sobre a minha vida para transmitir isso para você, como foi para mim no meu coração nessa madrugada, que Ele disse assim: não interessa o que vocês fizeram, não interessa o que vocês falaram, eu quero ir com vocês até o final. Isso é maravilhoso. É um Deus irreconhecível. É um Deus que o amor dele nos constrange, pastor Danilo. Porque nós não somos merecedores, não é verdade? Nós não somos merecedores. Nós não merecemos isso. Mas Ele diz para nós assim: vocês vão chegar até o final. Ele diz assim: Roberto, independente do que você está vivendo, você vai chegar até o final. Sabe por quê, irmão? Porque Ele sabe que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo, Ele sabe que lá no fundo do meio do teu coração há um desejo de mudança, há um desejo de transformação. E Ele diz assim que se a tua fé for como um grão de mostarda, tão pequeno que seja, a Bíblia diz assim: acrescenta sobre ela mais fé. E é isso que Ele está falando nessa manhã. Se você está na intensa treva, se você não vê mais saída, se a tempestade e o vento te sopram, te jogam para um lado e para o outro, acrescenta fé sobre tudo isso, porque eu vou estar com você. A minha presença na tua vida é mais importante que qualquer coisa. A minha presença na tua vida é mais importante do que tudo que você tem de mais precioso nessa terra. A minha presença na tua vida é mais importante que o teu trabalho. A minha presença na tua vida é mais importante que a tua reputação. A minha presença na tua vida é a restauração de tudo isso. Amém? Se você chegasse com Jó hoje e perguntasse: Jó, lá em Jó 42, chegasse: Jó, quem é esse Deus que você conhece hoje? Você seria capaz de abandonar esse Deus, Jó? Você seria capaz de deixar esse Deus hoje, Jó? Jó diria assim: não.
Mas Jó, esse Deus te tirou teus filhos. Jó, esse Deus te tirou toda a tua riqueza. Jó, esse Deus te colocou, te permitiu que fosse colocado sobre você uma enfermidade. Que você sofreu tanto. Que você perdeu todos os teus amigos. Que os teus próprios amigos duvidaram da tua fidelidade para com Ele. E Jó poderia olhar para mim e para você dizendo assim, é verdade. Ele me tirou todos os filhos. Ele me tirou toda a minha riqueza. Ele me colocou uma enfermidade. Mas antes de tudo isso, eu só ouvia falar desse Deus. Aleluia. Mas depois de tudo isso, os meus olhos viram que Ele é um Deus de restauração. Os meus olhos viram que Ele é um Deus que reconstrói tudo. Os meus olhos viram que Ele é um Deus que, se eu guardar os seus mandamentos, se eu for fiel a Ele, como eu vivi, sempre vivendo na minha integridade, quando muitos duvidaram daquilo que eu era, daquilo que eu vivi diante dele, mas Ele disse isso diante de Satanás. Ele olhou para mim e disse assim, esse é um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Esse sou eu, Luciano. Esse sou eu, o Jó que Ele pregou. Eu não posso mudar pelo que Ele me tirou, eu vou mudar pelo que Ele me deu. E Ele me deu tudo em dobro. Ele me deu tudo em dobro. E se você perguntar, se Ele te tirar de novo, não muda. Não muda, porque tudo que Ele levar de mim, o que eu preciso mais na minha vida é Ele. Porque Ele pode me tirar toda a riqueza, mas a sua presença está comigo. Ele foi o Deus que me colocou uma enfermidade, mas foi o Deus que me tirou essa enfermidade. Ele foi o Deus que me tirou toda a riqueza, mas foi o Deus que me deu toda a riqueza de novo. Ele foi o Deus que tirou meus filhos, mas foi o Deus que me deu outros filhos. Agora Ele me deixou uma coisa, e eu guardo isso. Isso é um diálogo com Jó. Eu guardo uma coisa, que hoje eu posso dizer para vocês. Antes eu só ouvia falar, mas hoje eu vi, que se eu estiver na maior, e na maior, e na maior tempestade da minha vida, e numa imensa treva, Ele vai estar comigo. Aleluia. E agora não é mais só de ouvir falar, que alguém disse, que alguém leu. Hoje meus olhos viram isso. Hoje meus olhos viram isso. Eu pude contemplar, e meus olhos puderam ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, restaurando a minha vida, porque a fidelidade vale a pena. Você pode se perguntar, então por que servir Jesus? Se é só por isso, vale a pena. Vale a pena porque Ele vai estar comigo, com você. Ele guarda aquilo de mais precioso que nós temos, que é a vida eterna. Não importa, porque para muitos hoje, quando você está perdendo tudo, quando você perdeu tudo, você é um derrotado. É porque você está em pecado, não é porque Deus está nos ensinando alguma coisa. É isso que Ele está dizendo para nós. Já está dizendo assim, reflita sobre tudo que tu aprendeu. Porque eu estou chegando no final desse livro, da minha história, do que eu escrevi, do que eu deixei para vocês. Esse diálogo com Jó foi tão maravilhoso quando eu comecei a meditar nisso e Deus trazendo ao meu coração isso. Eu estou falando isso para vocês porque eu escrevi esses 42 capítulos e quando eu cheguei no final eu entendi que tudo que eu vivi foi porque é em função dele. E tudo que eu passei é por ele. Não é em função de mim, não é sobre mim, é sobre Ele. E é isso que nós temos que entender. Tudo que você está vivendo, tudo que você está passando é sobre Ele. Porque eu quero que você entenda que aquilo que sobrou dos pães, aqueles que sobrou, que foi juntado, deu 12 cestos. E a Bíblia diz que quando Jesus ele faz um milagre, aquilo que sobra, aquilo que deixa para saciar a fome, aquilo que sacia a minha e a tua fome, e aquilo que é deixado como sobra, é para saciar a vida dos outros. Eu quero que você entenda que tudo que você está vivendo, tudo que eu estou passando, tudo que nós estamos passando, é porque nós vamos saciar a vida de outros. Amém? Não pense que acabou, ainda não acabou. Estava na metade, pastor Cristiano. E as trevas chegaram. Mas glória a Jesus Cristo, que Ele apareceu e resplandeceu em meio às trevas. E entrou no barco.
e de boa consciência eles o receberam. E ele diz assim que ele levou ao destino final. É isso que ele vai fazer com a minha e com a tua vida. É isso que ele está fazendo comigo e contigo. Que no meio das trevas, no meio das lutas, no meio das dificuldades, ele vai aparecer como ele já está presente na vida de muitos de nós, dizendo assim: eu vou te levar até o final. Eu vou te levar ao destino. E eu quero que você entenda que não é sobre você, é sobre mim. Eu quero que você entenda que a igreja, quem cuida não é você, a igreja quem cuida sou eu. Aleluia. Amém? Eu quero que vocês saibam que tudo que vocês estão passando, que vocês estão vivendo, isso ele está falando no meu coração. Não se preocupe. Não é o nome de vocês que está em jogo, é o meu. É o nome do meu Pai e eu glorifico Ele nessa terra. Amém? Ele está dizendo assim que vocês estão andando preocupados com coisas desse mundo. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Nós estávamos andando numa treva tremenda há um tempo atrás. Mas Deus começou a resplandecer a luz da aurora sobre nós, amém? Nós estamos vendo as coisas mudarem. Nós já estamos conseguindo ver o outro lado do rio. Nós já estamos conseguindo ver a imagem do outro lado, pastor Cristiano. E ele está dizendo assim: não é sobre vocês, é sobre mim. Vocês não vão sair do estado que estão, eu não vou reerguer de vocês porque vocês são bons. Eu vou fazer tudo que vou fazer porque é o meu nome que está sobre vocês. A responsabilidade maior é minha, não é de vocês. Eu só quero que vocês continuem crendo. De boa consciência me recebam todos os dias na vida de vocês. Na maior luta que vocês tiverem, creia. Quando você estiver passando por isso, fala comigo. Abre teu coração. Que eu vou renovar as tuas forças. Que eu vou restaurar as tuas forças. Que eu vou mostrar para vocês que a minha presença restaura uma mente ou uma consciência doente. Eu quero que você entenda que eu sou um Deus de recomeço. Que eu sou um Deus que hoje falo com vocês, vendo que tudo que eu vivi, tudo que eu compartilhei há anos atrás, para deixar para vocês, ainda é realidade hoje. Esse é o Deus que nós servimos. É isso que ele falava no meu coração. Eu quero que vocês entendam que todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Eu te chamei. Eu te remi com o meu sangue. Eu morri naquela cruz por ti. Eu derramei o meu sangue inocente em teu favor. Eu quero que você entenda que você vai ser abandonado por muitos, mas eu vou estar contigo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Evangelho que é o verdadeiro, é o simples e o eficaz. O Evangelho que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho a qual, quando há maledicência, falso testemunho, calúnias, ele não julga. Eu falei esses dias para uma irmã, eu disse assim: não te preocupa com o que falam de você. Não te preocupa com as calúnias, com o escândalo que tentam fazer com o teu nome. Sabe por quê? Porque tu decidiu servir um Deus que é o Deus de justiça. E a justiça, a Bíblia diz que a justiça cabe a Ele, não a nós. E a Bíblia também diz que o maior prejudicado não é aquele que gerou o escândalo. Não é aquele que foi a causa de gerar um escândalo no nosso meio. Mas sim daquele que propagou o escândalo. Ai daquele. Não é isso que a Bíblia diz? Ai daquele por quem vier esse escândalo. Ai daquele que espalha. Ai daquele que fala o que não deve. Esses dias eu ouvi coisas tão tristes de pessoas chegarem e falarem assim: olha, você pega a tua Bíblia, pega o teu Evangelho e enfia no lugar lá. E eu falei assim, estava eu e outro rapaz, e o rapaz olhou para ele e falou assim: que tristeza.
Quando a pessoa está na maior luta da sua vida, na maior treva da sua vida, ela escolhe a miséria ainda mais. E a outra pessoa irada e não entendia o que estava falando e disse assim: essa é a verdade. A escolha da miséria é nossa. E existem pessoas que não querem restauração. Ela quer continuar na miséria. Ela não quer renovo, ela prefere ficar naquilo que é velho, aquilo que está acabando com ela. E ele continuava dizendo: pega o teu evangelho, a tua Bíblia e some, vai não sei para onde, vai para o quinto dos infernos. E a outra pessoa falava para ela assim: você está esquecendo que na maior e intensa treva que tu está vivendo, tu não está conseguindo refletir que o único que pode te tirar daí é o que você está negando ele agora. E a pessoa continuava dizendo: eu não quero esse Deus. Então eu quero dizer para você que tem pessoas que, infelizmente, você vai ter que deixar seguir o seu caminho. Como Paulo falou, eu entreguei a vida deles a Satanás. Para quê? Para que pelo menos a sua alma se salve. Você vê que quando Saul recebeu um espírito de confusão, ele recebeu esse espírito de Satanás? Não. Esse espírito de confusão veio do próprio Deus. Sabe para quê? Para que ele pudesse entender e reconhecer quem era Deus na vida dele. Mas Saul decidiu outro caminho. Saul rejeitou. Então eu quero dizer para você que existem pessoas que infelizmente não querem o que você tem de mais precioso, que é o Evangelho. Existem pessoas que vão negar. Existem pessoas que vão escolher a miséria e não o renovo. Entendam isso. Eu quero que você entenda que esse Evangelho, que tudo vai dar certo, que nada vai se perder, que todo mundo vai ser salvo, é um Evangelho mentiroso. É um Evangelho que não existe. O Evangelho diz assim que se de bom grado tu receber a Cristo no teu coração, tu serás salvo. Quem não quer, não é ele que está negando. A pessoa está negando a si mesmo. Então acalma o teu coração. Acalma o teu coração, porque a escolha não depende de mim nem de você. Só depende dele. Amém? Fique de pé. Eu quero que você saia nessa manhã aqui crendo que esse Deus que nos chamou é um Deus de recomeço.